Olá, nesse vídeo nós vamos falar sobre arredondamento. Antes de falarmos das regras de arredondamento, nós vamos falar o porquê que o arredondamento é importante. Então, por exemplo, assim, se em algum dado trabalho seu você está medindo algum fenômeno, né, em laboratório, e vamos supor que você obtenha uma temperatura numa escala muito estranha, com números muito estranhos. Você vai obter, por exemplo, 18,2323112 graus Celsius. Esse número, ele não tem sentido você falar esse número inteiro, por exemplo, quando você está falando da temperatura de um ambiente, de alguma coisa. Você consegue expressar muito bem a temperatura em termos de em termos de décimos, centésimos ou milésimos, né? Então, para nós, ficaria muito melhor nós trabalharmos, por exemplo, com 18,2, ao invés de trabalhar com toda essa trincheira, né? Então, é por isso que nós trabalhamos com o arredondamento, ou chamado arredondamento estatístico, como alguns professores colocam. Antes de falarmos das regras de arredondamento, eu só gostaria de pontuar as diferenças entre números com décimos, números com centésimos e números com milésimos. Os números com décimos, eles vão possuir uma casa após a vírgula. Os números com centésimo vão possuir duas casas depois da vírgula. E os números com milésimo vão possuir três casas após a vírgula, né? Então, só para nos situarmos quanto aos problemas de arredondamento, né? Porque às vezes nos é pedido para arredondar em décimos, centésimos e milésimos e isso nos causa confusão. Bom, partindo agora para as regras de arredondamento em si, nós temos algumas regrinhas que regem o arredondamento. E ela depende do x e y, né? Mas o que é esse x e y? Né? Vamos supor, por exemplo, que eu tenha o número 15,5. E eu queira arredondar isso num número sem vírgulas. Então eu vou puxar um risco aqui, cortar o número aqui e continuar. Aí eu vou ter que o meu x é igual a 5 e o meu y é igual a 5. O que é x e y aqui? X é a casa que eu quero arredondar, então eu tinha o número 15,5. Eu disse que eu queria arredondar para um número sem vírgulas. Então eu vou olhar para o 5 e ver qual regra de arredondamento se aplica a ele, né? Só que a regra que vai determinar o arredondamento de x vem dos valores de y, e é o que nós vamos discutir agora. Por exemplo, quando nós temos um número, nós queremos arredondar um número e nós obtemos que y está entre 0 e 4. Então, por exemplo, y é igual a 0, 1, 2, 3, 4. Quando y assumir um desses valores, o que nós vamos ter? Qual é a relação com x? X não vai mudar, tá? Se y está entre 0 e 4, x não muda. Em exemplos, isso fica mais visível. Por exemplo, aqui, ó, o número 42,2. Se eu quiser arredondá-lo para um número sem casas decimais, o que eu vou fazer? Puxar um risco em cima do número que eu quero arredondar, cortar o número e continuar o risco. Dessa forma, nós temos o que? Ó, x é igual a 2, por causa disso aqui. E nós temos y igual a 2, por causa disso aqui. Aí, qual é a regra aqui? Ó? Y estar entre 0 e 4 implica em x não mudar seu valor. Y é 2. 2 está entre 0 e 4. Então, x não muda. Então, x continua 2. E aí, como que fica o resultado desse arredondamento? 42. Tá? Um outro exemplo para fixarmos melhor esse conceito é o número 42,233. E eu quero arredondar ele para casas centesimais. Então, duas casas após a vírgula. Então,
Esse é o número que eu quero arredondar, eu risco em cima, corto os números e continuo meu risco. O que eu tenho a partir disso? Que x é 3 e y também é 3. Y é 3. Qual é a regra que eu estou apresentando? Se y for maior que 0 ou menor que 4 e menor que 4, x não vai mudar. Então, se x era 3, x continua sendo 3. E esse número ele passa a ser 42,23. Certo? Então, sempre que nós quisermos arredondar um número e o y dele estiver entre 0 e 4, nós apenas mantemos o x, né? Agora eu vou pular o y igual a 5 e eu vou para o y entre 6 e 9, tá? Então, nesse caso aqui, ó, se no seu arredondamento você obter que o seu y é igual a 6, 7, 8 ou 9, você vai aplicar essa regra aqui. O que essa regra diz? Se y assumir qualquer um desses valores, você acresce uma unidade em x. O que quer dizer você acrescer uma unidade em x? Vamos olhar para esse número aqui, ó, 168,18. Eu quero arredondar ele para casas decimais, ou seja, uma casa após a vírgula. Então, o meu número de interesse está aqui, eu risco em cima dele, corto os dois números e continuo meu risquinho. O que eu obtenho? X igual a 1 e y igual a 8. Aí o que eu vou olhar para aqui? Y é igual a 8. Opa, se y é igual a 8, eu aplico essa regra aqui. Eu acresço uma unidade em x. Então, ó, o meu x era igual a 1. E eu acresço uma unidade. Eu somo 1 no x, porque é o que a regra me diz. Aí o meu x passa a ser 2 e o meu arredondamento fica 168,2. Um último exemplo dessa regra para exemplificar é o número 168,18665. Eu quero arredondar ele para milésimos, né? O que é arredondar para milésimos? 3 casas após a vírgula. Então, o número que eu quero arredondar é esse primeiro 6. Eu vou cortar esses dois números e continuar o meu risco. Com isso, o que eu vou obter? Que x é igual a 6 e y é igual a 6. Opa, y é igual a 6. Se y for igual a 6, eu tenho que acrescer uma unidade no x. Então, se x era 6, eu acrescento 1. E x passa a ser 7. E aí o meu arredondamento fica 168,187. Tá? Eu só quero pontuar que esse x e y eu estou tirando a partir desse princípio, tá? Você tem um dado número, você escolhe aonde você quer cortar e aí você acaba decidindo o que é x e o que é y, né? Aí agora nós discutimos dois casos, né? O y entre 0 e 4 e o y entre 6 e 9. Eu pulei o 5, por quê? O 5 ele tem um conjuntinho de regras, né? Ele é mais complicado de arredondar. Então, por exemplo aqui, ó, primeiro nós vamos dividir a regra do arredondamento do y igual a 5 em dois casos. Se após o y, ou seja, após o 5 tivermos outros números, ou se após o y nós não tivermos outros números que não sejam zero, né? Além do zero. Então, vamos para mais simples aqui, ó. Se você tem ali o seu x e y que eu pontuei antes, né, aqui, e o seu y é igual a 5. Depois desse 5, tem outros números. O que é que você vai fazer, né? Você tem aqui, você vai acrescer uma unidade em x. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o número 15,5125. E eu quero arredondar ele 100 casas decimais. Então, o meu número de arredondamento é o 5. Eu corto os números e continuo. Dessa maneira, eu vou ter o quê? O x igual a 5
e o y igual a 5. Aí o que eu vou olhar aqui? Depois do 5, tem outros números? Tem, né? Nós temos o 1, o 2 e o 5. Se depois do 5 nós tivermos outros números, nós acrescemos uma unidade em x, tá? Então, se nós temos x igual a 5, nós vamos adicionar uma unidade e x vai passar a ser 6. E aí, esse número arredondado fica 16, tá? Aí, continuando aqui. Aí, vamos supor que depois do y, né, no seu número, você não tenha outros números, além de um zero, né, de um possível zero. Aí, o que você vai ver? Se não tiver outros números, você vai olhar se o x é par ou ímpar, tá? Então, aqui começando pelo caso que x é par. Se x for par, a regra nos diz que o x deve ser mantido. Então, aqui, ó, 168,185. Eu quero arredondar esse número para casas centesimais, ou seja, 2 casas após a vírgula. Eu começo riscando no meu número de interesse de arredondamento, corto os números e olho para o número que vai definir a minha regra. Então, né, o que eu vou anotar aqui? Ó? X é igual a 8 e y é igual a 5. Aí o que diz aqui? Ó? Qual que foi a regra lá de cima? Se após os 5 não tiver outros números e o x for par, mantém-se o x. Aí esse número ele passa a ser 168,18, tá? Aí, por último, a nossa última regra, o que ela vai dizer? Se o y for igual a 5 e depois do y não tivermos outros números além de 0, né? Por exemplo, aqui, ó, vou colocar um 0 para facilitar a compreensão. E o x for ímpar, nós vamos acrescer uma unidade em x. Então, aqui eu tenho o número 367,550. Eu quero arredondar esse número para décimos. Então, é uma casa após a vírgula, então eu risco em cima desse número que eu quero arredondar. Eu corto os números e eu continuo meu risquinho. O x é o que nesse caso? X é igual a 5 e y é igual a 5. Bom, vamos retomar a regra. Após o 5, essa regra diz respeito a após o 5 não ter outros números além do zero. Tem um zero, então se aplica essa regra. Aí, qual que é a segunda condição para aplicar essa regrinha? X é ímpar. X é ímpar? 5 é um número ímpar? Sim. Então, o que nós vamos fazer? Acrescer uma unidade. Então, ó, x era igual a 5, eu acresço uma unidade. Passa a ser 6. E aí o meu número arredondado fica 367,6, certo? Então aqui, se nós olharmos por todo, ó, retomando desde o início rapidamente, cortei o meu número desse formato x e y, né? Se y for 0, 1, 2, 3 ou 4, mantém-se o x. Se y estiver entre 6 e 9, né, então y for 6, ou 7, ou 8, ou 9, você vai lá ver qual é o seu x, segundo a sua anotação dos risquinhos, e você vai acrescer uma unidade para finalizar o arredondamento. Quando y é 5, se tiver outros números após o y, então você apenas acresce uma unidade em x e termina o seu arredondamento. Se após o y você não tiver outros números, né, desconsiderando zero, porque você pode ter zeros nessa regra, você vai olhar se o x é par ou ímpar. Se o x for par, você mantém o x e termina o seu arredondamento. Se o x for ímpar, você acrescenta uma unidade em x e finaliza o seu arredondamento. Então, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado.